Alemanha nos anos 30, foi ser professor em Harvard, lá ficou até quase o fim da vida, mas viveu a depressão nos Estados Unidos. Seu grande livro, que é o Business Cycle, é de 1939, curiosamente um livro que ele escreveu para competir com a teoria geral de Keynes, mas um livro absolutamente sem nenhum charme, estatística, dados históricos, na verdade uma recomposição muito minuciosa do fenômeno da inovação e do progresso material, uma crônica espetacular do sucesso do capitalismo como sistema produtor de progresso material como nenhum outro, em nenhuma outra ocasião da história. Na prática, mostrando o casamento entre a ciência e a produção, produzindo inovação, tecnologia, também na esfera institucional. Mas um livro de 1000 páginas que foi um fracasso de público, deixou muito deprimido, numa época difícil, onde as pessoas parecem que não estavam preocupadas com o sucesso do capitalismo. Não era propriamente o tipo de mensagem que as pessoas queriam naquela ocasião, queriam mais a mensagem keynesiana, o que o irritava, de certa maneira, que era como nós vamos sair desse buraco. Ele tinha medo do New Deal, viveu nos Estados Unidos, sempre em contato com a Europa, e um pouco com medo dessa economia mista, como ele chamava, meio socialista, numa vertente autoritária na Europa, menos o caso nos Estados Unidos. Em 1942 ele resolveu escrever um livro mais popular para finalmente, talvez, vender um pouco das suas ideias. Foi o Capitalismo, Socialismo e Democracia, de longe seu livro mais bem sucedido, de 1942, foi um grande sucesso, até hoje vende muito, e é talvez o único de seus livros que seja muito cheio de opinião e de vendagem, de uma ideia pró-capitalista, pró-democracia e anti-socialista. Agora, e é um livro otimista sobre o capitalismo, pessimista sobre o socialismo, otimista sobre a democracia, de um homem que viveu toda a sua vida, ou, enfim, entre guerras, depressões e confusões. Quando a guerra acabou, ele tinha 62 anos, morreu 5 anos depois, escrevendo o seu tema primordial no fim da vida, era o que ele chamava de economia mista, esse meio termo entre capitalismo e socialismo que parecia predominante em toda a parte, com variações imensas de lugar para lugar, e um pouco já penetrando no assunto aí dessa mestiçagem entre os dois sistemas, simpático à trustificação do capitalismo americano, mas antipático ao corporativismo misturê de público e privado, tipicamente europeu, fascista, mas aí ele morre. Passaram-se 62 anos da sua morte, morreu em 1950, e hoje é verdade que a economia mista, como ele chamou, é talvez o sistema dominante, é um capitalismo com ingredientes variados de socialismo, variando de lugar para lugar, e curiosamente o capitalismo continua impopular, sobretudo nos seus momentos de crise, e continua a percepção de que, tal qual a democracia, o capitalismo é o pior sistema econômico do mundo, com exceção de todos os outros, analisando a observação do Churchill. Pois bem, no Brasil, o Brasil oferece talvez uma das formas interessantes de capitalismo misto, pelo sincretismo com as nossas coisas pré-capitalistas, que tornam o capitalismo no Brasil um animal diferente do que se acha em outras partes. O meu otimismo sobre o que vem por aí se deve a uma combinação muito feliz, nova e pouco percebida entre juventude e conectividade ou abertura.
ou entre tendências demográficas extremamente positivas para nós e os efeitos de 18 anos de estabilidade e a abertura econômica e inserção na globalização que isso provocou dentro do país. O primeiro assunto, a primeira revolução silenciosa, que é essa da demografia, é a menos falada porque várias coisas atribuídas a governos acontecem por causa disso que não é atribuível a ninguém. Ou seja, a queda na taxa de fertilidade ocorrida no Brasil anos atrás reduziu a desigualdade extraordinariamente anos depois. A história toda da classe C, a classe C há 15 anos atrás era uma família que estava na classe D, tinha 5 filhos em idade pré-escolar, ninguém trabalhava, ninguém estudava direito, e hoje essa mesma família tem 5 pessoas, ninguém casou ainda, nem teve filho, todos estão ou na faculdade, mas se estão na faculdade estão trabalhando ou estão só trabalhando. A família hoje é uma família de classe C. Então, é uma transformação que tem tudo a ver com demografia e nada a ver com programas de governo. Programas assistencialistas governamentais, Bolsa Família, coisas do tipo, tiram as pessoas da E e põem na D. Agora, o que pôs as pessoas na classe C foi a demografia, foi a mudança de perfil etário da população, que faz com que hoje a pirâmide populacional brasileira tenha uma base fininha, ou seja, tem um formato de árvore, e a parte mais grossa seja exatamente a idade do jovem universitário. Portanto, isso aqui, essa é a população modal mais importante que o país tem. Só pelo fato de estar aí e não nos extremos, a taxa de dependência, a relação entre quem trabalha e quem não trabalha, abaixo de 14, acima de 65, é a melhor que o país teve em muito tempo, é o bônus demográfico. Causa tanto bem, de tantas maneiras, e na verdade a mistura disso com estabilidade econômica, com o crescimento do crédito para consumo, incluído aí o consignado, permite ao aposentado da família se endividar para todos. Isso e mais pleno emprego produzem uma sensação de bem-estar extraordinária. A gente captura isso num índice curioso, pouco conhecido também, mas que está entrando na moda, que é o índice de felicidade medido pelo Instituto Gallup há vários anos. Sobretudo quando a gente compara a posição do Brasil no índice no ranking internacional de felicidade e o Brasil no ranking internacional do índice de desenvolvimento humano. Por exemplo, um país como a China é o número 101 no ranking do desenvolvimento humano, em 169 países. E é o número 100 no índice de felicidade. Não é muito bom, nem a despeito de ser o país que mais cresce, não é nada brilhante isso. O Brasil, todavia, que é o número 68 no desenvolvimento humano, é o número 25 no índice de felicidade corrente. Quando o Instituto Gallup faz a pesquisa sobre felicidade daqui a 5 anos, tal como vista pelo indivíduo, o Brasil é o número 1 em 155 países. É um fenômeno que se repete nos últimos anos e que intriga muitos observadores. A sensação de bem-estar aqui é bastante superior à que se observa nos outros BRICS. Na Rússia é uma tragédia, na China é uma tragédia, na China também. Enfim, há um otimismo no ar com relação ao Brasil, não é meu, e parte do otimismo é com o Brasil e é com o capitalismo também, é tudo junto. Essa é uma revolução importante, interessante, que não tem nada a ver com políticas de governo, exceto pelo fato, enfim, de lá atrás termos saído da grande patologia que era a inflação. O resto, a coisa correu solta. Agora, queria falar da segunda revolução silenciosa, a abertura daqui a pouco, mas antes de deixar esse assunto sobre o otimismo, acho que não é preciso, algumas ressalvas, e elas
tem a ver principalmente com políticas públicas. A despeito dessas coisas boas todas que aconteceram com o Brasil, acho que nas políticas públicas brasileiras está prevalecendo uma espécie de apatia estridente, uma reafirmação meio mal-humorada da inação como opção preferencial das políticas públicas ou da não reforma. Está tudo fundamentalmente correto, né? E isso me lembra do novo Winston Churchill, falando sobre os americanos, que ele diz que o país vai tomar o caminho certo, não antes de experimentar todas as outras alternativas. Schumpeter, também na mesma linha, a humanidade quer acreditar em qualquer coisa menos na verdade. Simons, a propósito dos choques heterodoxos, uma experiência que no Brasil ficou uma espécie de princípio que diz assim, uma experiência que dá errado várias vezes deve ser repetida. É possível que vamos ainda tentar muitas mágicas e truques para fazer o Brasil ser um país de alto crescimento antes de atacar o que realmente importa. Mas tudo bem, no final eu espero que dá tudo certo. A pergunta, eu passo ao próximo bloco, é por que essa apatia em não fazer, por que não fazer nada? Por que é tão complexo o Brasil construir uma cultura de crescimento, de prosperidade, uma cultura efetivamente capitalista aqui nessa terra? O que está errado conosco? Será uma complexidade implícita à democracia? A pergunta aqui hoje é instigante quando se olha para a China como paradigma de sucesso econômico. Não creio que o autoritarismo chinês seja contagioso em razão dos anticorpos que o mundo ocidental formou quanto a isso, nós em particular, mas, enfim, é sempre uma referência preocupante. O que tem é que nós temos um capitalismo parcial no Brasil, muito prejudicado pelo excesso de cordialidade, na falta de uma palavra melhor. Nós temos aqui o capitalismo misturado com feudalismo, com fantasia, com corporativismo, aparecendo às vezes com a designação de patrimonialismo. Essa não é uma cultura de amparo e inovação ao progresso, à inovação, à iniciativa privada, é uma cultura diferente. Uma expressão, inclusive, muito comum dessa cultura, e aí não é só brasileira, mas latina, é essa propensão a procurar bodes expiatórios. Tem uma das velhas leis de Kafka, do Roberto Campos, que dizia: é menos importante encontrar soluções do que ter bodes expiatórios. E isso, na verdade, nos remete a um tema muito importante, que é o ódio e a sua funcionalidade para o equilíbrio político contemporâneo. Dizia o Roberto Campos: as frustrações do subdesenvolvimento criam a necessidade de odiar, de procurar causas externas à nação, no domínio da magia, da conspiração, para explicar a nossa pobreza. Bertrand Russell, a mesma coisa: não gostamos de ser privados dos nossos inimigos, desejamos odiar alguém quando sofremos. Seria deprimente pensar que sofremos porque somos tolos. É exatamente o que acontece. Vargas Llosa, no seu prefácio ao imperdível recomendação de leitura número 2, a primeira foi o Schumpeter, o Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano, um livro já de alguns anos, que é sempre atual. Vargas Llosa fala do escapismo através do ódio, que se consuma a partir de, aspas, uma idiotice intelectual que aparece, sobretudo, como fraqueza e covardia face à realidade real e como uma propensão neurótica a substituí-la por uma realidade fictícia. Não é de se estranhar que o continente com essas inclinações tenha se tornado a terra do surrealismo, da beleza inebriante da fantasia, da intuição, da desconfiança com o racional, do realismo fantástico. O enredo central desse escapismo é que a culpa da nossa pobreza é deles, e por aí que sejam centenas de teorias sobre como os nossos tesouros foram roubados, como fomos explorados por uma ordem internacional assimétrica, injusta,
dependência, etc., etc. Sempre nós condenados à mediocridade econômica. O próprio Roberto Campos também, no seu prefácio ao Manual do Idiota, diz que a errônea identificação de inimigos consiste em atribuir-se à pobreza endêmica e os absurdos desníveis de renda da América Latina ao capitalismo e ao liberalismo. Animais, todavia, quase inexistentes em nossa paisagem, falava ele em 97, e que apenas agora ensaiam uma tímida presença. Os reais inimigos são outros: mercantilismo patrimonialista, o estatismo e o nacionalismo. O que mudou, não é isso? Mas por que as práticas populistas, esse tipo de cultura, tem na América Latina a sua pátria? O próprio Vargas Llosa dizia que essa idiotice está longe de ser apenas latino-americana, mas aqui seguramente é um solo fértil, uma fonte inesgotável de energia imaginativa, de personagens folclóricos, terra de Hugo Chávez e outros tantos, não é isso? Por que nessa parte do mundo, em particular, porque aqui a pseudociência, para usar aí a linguagem de Carl Sagan, é tão popular? Porque as ideias alternativas em economia aqui são tão populares? Mas eu acho que é a imprensa que protege as espécies ameaçadas, para ver o outro lado, porque com isso tem sempre alguém da pseudociência prestes, sempre pronto a confrontar a ortodoxia. Mas eu não sei bem o que causa o quê. Se é a frustração econômica que causa as más ideias no terreno da economia, ou se é o contrário. Pensei uma espécie de uma relação simbiótica entre o imaginário político e o mundo das ideias, esse formado num ambiente acadêmico ainda muito refém da vulgata marxista e de uma estranha popularidade de teorias alternativas. Keynesianismo bastardo, ou de Hermès, neo-leninismo herbívoro, estruturalismo desestruturado, neoperonismo chinês, todo tipo de escola de pensamento. Eu me permito aqui fazer um teorema no espírito desse do Roberto Campos, que seria o seguinte: com a possível exceção da França, todo país onde as escolas de pensamento alternativo têm alguma expressão é subdesenvolvido. Muito bem, valores para o futuro. Aqui seria fácil oferecer um plano econômico. São dois pacoteiros aqui nessa. Em bobear, a gente faz uma medida provisória. Olha, já que eu faço as portarias. Isso, eu queria seguir um caminho, já quase um clichê, mas enfim, é o caminho seguido pelo escritor italiano Italo Calvino, quando se apresentou em 1984 para fazer 6 conferências em Harvard, das quais ele fez apenas 5, e a expectativa em Harvard é que ele faria previsões sobre os rumos da literatura no próximo milênio. Vai sair um livro, o título brasileiro é 6 propostas para o próximo milênio, mas ele fez 5, a 6ª conferência ele não fez porque não pôde. Mas a ideia era, em vez de fazer previsões, era designar valores literários que mereciam ser preservados no curso do próximo milênio. Talvez essa seja uma forma mais fecunda de abordar o futuro, ou de reunir desejos e previsões, especialmente, talvez própria, para um país que